Henrique André está de volta. O que você nos conta, Henrique? Pois é, Cirilo, a gente falou de reformulação e muita gente perguntando sobre a questão do Hulk, né? Algumas conversas de bastidores, especulações de que o Atlético já teria inclusive reunido com o Hulk para falar de uma saída, que seria uma saída amigável. Hoje, conversei com pessoas da cúpula do Atlético que disseram que não houve nenhuma reunião. O Hulk tem contrato até o final do ano que vem e neste momento, qualquer notícia de alinhamento entre as partes para uma saída do Hulk, eles traduziram como fake news. Então é essa situação de momento do Hulk. E tem um outro jogador também, que é o Gustavo Scarpa, né? Não vem sendo aproveitado pelo Sampaoli nos últimos 5 jogos. Em nenhum deles começou como titular. Contra o Flamengo nem foi acionado. Foi o primeiro jogo do Scarpa sem ser acionado pelo Jorge Sampaoli. Ele que em 18 partidas com o Sampaoli foi acionado em 9 vezes com bola rolando. Entrou 4 vezes como titular. Em 6 jogos foi substituído. Este contra o Flamengo não foi acionado e deu 5 assistências e não marcou gol. O Sampaoli falou que naquele momento contra o Flamengo não era, né, um jogo para o Scarpa, mas a gente vai vendo que de fato não é mais prioridade. O Gustavo Scarpa, mesmo sendo o garçom do Atlético na temporada, 12 assistências, e tem aquele interesse do Al Tawaan da Arábia Saudita, que é um time comandado pelo Pericles Chamusca. Inclusive eu conversei com o Pericles na época, ele disse que já tentaram várias vezes levar o Scarpa e que faria uma carga também em 2026. Mas no momento, neste momento, não foi feita nenhuma oferta, mas a situação do Scarpa, ela é indefinida para a próxima temporada. Ô Edu, você enxerga o Scarpa meio em segundo plano no elenco atleticano nesse momento? Nesse momento, sim. Acho que no elenco é muito forte. Nos planos do Sampaoli para essa reta final, talvez não esteja o Scarpa. Mas pode ser que o Sampaoli, no final de semana, desminta todo mundo, apareça lá na escalação dos 11 iniciais, Gustavo Scarpa. E toda a nossa resenha aqui vai por água abaixo, o Scarpa entra... Então, mas será que vai por água abaixo? Porque a partir de agora, teoricamente, são jogos com uma importância inferior, né? Talvez ele rode elenco a partir de agora. Não acredito. Pelo discurso do Sampaoli, eu acho que ele ainda acredita numa classificação, ele vai jogar até enquanto tiver chance matemática para se classificar para a pré-Libertadores, porque eu imagino que o planejamento, e eu estou falando planejamento orçamentário do Atlético, vai passar por uma classificação ou não para a Copa Libertadores. Se o Atlético for a pré-Libertadores, o orçamento é X. Se o Atlético não for a pré-Libertadores, o orçamento é menor que X. E eu vejo no Sampaoli uma ambição muito grande pelo X, para ter maior orçamento, para ter um time mais forte, para jogar uma Copa Libertadores. Então, para mim, ele vai escalar time forte. Tô vendo um monte de gente aí falando para aproveitar esses últimos jogos para colocar moleque de base. Não acho que é o momento. Colocou até agora, né? Não pôs até agora, porque a pressão é muito grande. Nessa eu acho que o São Paulo não tá errado, tá? Para você colocar o jogador da base, primeiro, acho que tem que ser num time encaixado, que coletivamente esteja funcionando, com menor pressão. Por mais que muita gente fala que jogador bom não tem momento, eu acho que tem. Base sim. O momento do Atlético era muito conturbado. Quando o Sampaoli chegou era muito conturbado, de ausência de resultado, de desempenho, muita pressão, time brigando contra a zona de rebaixamento. Sampaoli conseguiu fazer esse time melhorar, conseguiu melhorar individualmente atletas, coletivamente o time, e isso tudo sem utilizar a base. E eu não acredito que vá utilizar agora, porque o técnico ainda acredita numa classificação a pré-Libertadores. E o Scarpa está à frente dessa turma aí de base. Mas não entrou por opção tática, cara. Eu não acredito que seja uma quizumba, que tenha havido algum tipo de problema pessoal entre treinador e atleta. Eu acho que é escolha técnica. O Scarpa começa o jogo contra o Bahia. O Bahia tem 20 minutos ali de muita pressão, melhor que o Atlético, o Everson aparecendo. E aí termina o primeiro tempo um pouco mais equilibrado, ele abre mão do Scarpa. Se eu não estiver enganado, quem entra é o Igor Gomes. Traz equilíbrio para o Atlético, o Bahia tem um jogador expulso, o Galo faz 3-0 jogando muito bem. Dali em diante o Scarpa não foi mais titular. Foi acionado em alguns jogos, mas não foi mais titular. Para mim, opção técnica e tática. Eu concordo? Não. O Scarpa seria titular do meu time. Eu acho que o São Paulo está errado? Também não. Ele que está no dia a dia, ele tem a ideia dele, o que ele pensa para o time, e está tudo bem. Eu faria diferente, mas respeito muito a opção do treinador. Aliás, sobre essa história de Libertadores, daqui a pouquinho às 8h30 no Maracanã, o Galo é Fluminense desde criancinha, né? Porque o Atlético não alcança mais o Fluminense, 7º colocado.
A única chance do Atlético ir à Copa Libertadores da América é terminando em 8º e vendo o que vai acontecer na Copa do Brasil, caso o Cruzeiro ou o Fluminense sejam os vencedores da competição. Aí vira um G8 e aí o Atlético vai ter vaga, caso ele consiga terminar na 8ª posição. Então, pro atleticano, a ideia é torcer pro Fluminense daqui a pouquinho no Maracanã, 8h30 da noite, duelo contra o São Paulo, que é justamente o 8º colocado. Ô Marques, como é que você enxerga a situação do Scarpa nesse momento no elenco atleticano? E mais, estaria no seu planejamento para a próxima temporada? No meu estaria. Eu não sei se está no do técnico atleticano hoje, Sampaoli, né? Eu tô com o Panzi. Eu acho que o Atlético não largou nada de campeonato, não vai com um time misto, não vai com os garotos, né? Ele vai com força máxima. E hoje, na sua força máxima, o Scarpa está longe de estar, né? Acho que vai Hulk, acho que vai todo mundo para essa partida. O Atlético tem chances remotas, é bem verdade, né? De concluir um objetivo na temporada, que é chegar ali no G8, provavelmente, né? Mas tem que lutar com as forças que tem até o final. Aqui eu já falei algumas vezes, parece até uma brincadeira, né? De se buscar a cenourinha que está ali na frente, mas é a maior verdade que tem no futebol, né? Eu acho que do vestiário do Atlético, as conversas que norteiam aquele lugar, é para ainda buscar e lutar para essa única e última vaga que tem tantos clubes cobiçando hoje no futebol brasileiro, né, Cirilo? Muita gente no radar. Muita gente brigando, e a gente até esperava um jogo teoricamente mais fácil, né? Mas o Bragantino me perde pro Fortaleza, e o Fortaleza com certeza vai superlotar o seu estádio, o Castelão, e vai trazer muita dificuldade nessa partida. Fortaleza, na verdade, joga a vida na competição neste jogo do final de semana. E o Galo pode ser até mais irresponsável, né, entre aspas. Porque se conseguir Libertadores, ok, sabe que é remoto. Pode entrar até mais leve, vocês não acham? Pode ser. O Cirilo, o São Paulo entra em campo daqui a pouco, né? Isso. Joga contra o Fluminense. O São Paulo tem 48 pontos, é o 8º colocado hoje do Campeonato Brasileiro. Exato. Por que eu falo que o Atlético ainda tem chance, cara? Porque se o Atlético vence o Fortaleza, o que é difícil pra caramba, ele vai aos mesmos 48 pontos do São Paulo, que joga hoje contra o Fluminense lá no Maracanã. O Fluminense brigando por vaga direta à Libertadores. É algum absurdo o São Paulo perder o jogo hoje? Não. Então, o Atlético vai perder. O Fluminense é favorito, inclusive. E quem tá entre São Paulo e Atlético são Grêmio, Bragantino e Corinthians. Grêmio e Bragantino já jogaram. Já jogaram. Eles têm 46 pontos. O Atlético, se vence o Fortaleza... Bragantino tem 45. 45. Ele passa os dois. E aí tem o Corinthians, que também pode ir a 48 pontos, só que o Corinthians pega o Botafogo em São Paulo. Que não é nenhum absurdo um empate, o Corinthians pode vencer também, evidentemente, mas ficariam os 3 com 48 pontos. E o Atlético decide o Campeonato Brasileiro depois de Fortaleza, 2 jogos em casa. O Atlético estaria em desvantagem na igualdade de pontos porque tem menos vitórias. Isso. Mas estaria com a mesma pontuação. Então tá na briga, cara. Tá na briga e eu acho que tem que levar a sério. Vai jogar contra o Fortaleza pra ver o que dá. Se volta com uma vitória, aí entra de vez na briga, de novo. Ô Fabrício, como é que você encara esse momento? O Henrique André trouxe detalhes de 2 caras que são muito pesados aí nos últimos anos no futebol brasileiro, né? Você encara como importante nessa história de reformulação para um elenco ter referências como essa, ou talvez o entendimento de que ciclos devem ser encerrados? Olha, tudo tem um ciclo, né? Tudo faz parte, né? Agora, o Scarpa, por exemplo. O Scarpa é um excelente jogador, caberia em qualquer time do Brasil. Vitorioso, mentalidade vencedora, faz várias funções, já jogou de lateral no Palmeiras, faz o beirada, jogador importantíssimo. A gente também não acompanha o dia a dia para ver, né, por que não está sendo utilizado, né? Não sei se também não entra no esquema do São Paulo, enfim, mas é um jogador importante. Eu acho que se entrar no mercado, qualquer time do Brasil ele jogaria. Você gostaria de ver ele pulando o muro? Olha, por que não? Jogaria também, acharia importante. Hoje não faria, por exemplo, uma função de Matheus Pereira, não, mas um extrema, ali um lugar do Christian, ele recompõe, ele não é aquele jogador que... Até porque os beiradas hoje, gente, você fala, o Christian marca para os caras, não rouba a bola, vai acompanhar, entendeu? E é um jogador que vem, tem bola parada, por que não? Só que tem que ver se o atleta vai querer mesmo, né? Tem uma pressão, tem tudo, a gente sabe o que acontece quando pula o muro, né? E... tem que estar na disposição, entendeu? Agora tem que ver se o atleta quiser, por que não? Agora o outro que se fala,
falando como torcedor, Hulk. Lazarento, veio vai dar as unhas pra mim, tem que ir embora de BH, entendeu? Vai, já fez muita raiva em mim. Mas assim, como comentarista, cara, é um cara que tem que tomar cuidado. Porque assim, o clube tem que tomar cuidado. É um ídolo do time, é uma mentalidade, é exemplar. Tem história não só no futebol nacional, é futebol mundial. Então acho que, cara, esse daí eu acho que tem que tomar cuidado. Aí, de repente, até se encaixa. Tem que ver o que o jogador quer. Tudo é diálogo, né? Conversado. Tem que ver o que o jogador quer. Tem que ver. Porque, assim, de repente, para a próxima temporada, o cara já tá mais velho e tal, mas jogos pontuais, por que não? Esse aí não dá nem pra te perguntar de pular o muro, não, exemplo de vestiário. Não, esse não tem jeito. Exemplo de vestiário, ajudar os meninos, sabe? E pra sair bem com o clube, porque os ídolos é legal, né? Sair legal com a imagem, sabe? Então, ele eu acho que tem que se ter um pouco mais de cuidado e tratar assim com carinho, né? Eu acho que fez história. Assim, esse eu posso até dar um pitaco. E além, né? Só pra terminar, claro, Marcos, claro. Desculpa. É que o raciocínio aqui às vezes demora, né? Sou meio lentinho. Por exemplo, de repente, montar um esquema onde ele não tem mais aquela força toda que ele tinha. Mas é um jogador, Cristiano Ronaldo mudou de posição, sabe? Veio mais pro meio, ficar perto da área, não correr tanto. Será que de repente também não vale a pena fazer um esquema, deixar ele? Porque o chute é o mesmo. O jogo grande vai ser o mesmo, sabe? Então, tudo é para se pensar, né? Para fechar, Marcos. Eu, sinceramente, assim, até falando do Hulk, né? Eu não gostaria, né, jamais de ver o Hulk vestindo uma outra camiseta do futebol brasileiro, né? Eu não sei se ele tem aspiração ainda para jogar fora do país, na Arábia ou em algum outro centro menor lá fora, mas como atleticano, eu acho que é uma opinião compartilhada por milhares de atleticanos, né? Esse é o grande ídolo da história do Atlético. Esses caras precisam ter um tratamento diferente, cara. Tem que se fazer de tudo para esse cara encerrar a carreira aqui no Atlético. Eu não vejo o Hulk, André, vestindo uma camiseta. Pô, eu vi aí em algum meme, Brasil afora, ele com a camiseta do Grêmio, trazendo uma possibilidade daqui a pouco dele estar vestindo a camiseta. Cara, o Atlético tem que tratar esse cara diferente. Esse é dos grandes nomes da história do Atlético. Ele tem que encerrar a carreira dele aqui vestindo a camiseta do Galo. Esta é a minha opinião, entendeu? De quem viveu na pele algo um pouco diferente, né? Correto. Será que o Hulk ele aceitaria uma temporada de 2026 com menos protagonismo? Não jogando todas, sendo uma opção. Será que o Atlético ele tem no orçamento dele para 2026 a possibilidade de ter um jogador que demanda tanto investimento sentado no banco? Porque tudo isso tem que vir para a conversa, sabe? Não é simples, o Hulk tem que ficar, etc. Todo mundo quer que ele fique. Imagino que ele queira ficar também. Mas tem que saber se o treinador que vai utilizá-lo todos os jogos, se ele tem condição de jogar todos os jogos, se ele aceitaria menos protagonismo e se o clube tem a condição de reformular o elenco pagando para um jogador que pode ser banco, boa parte, o que paga hoje para o Hulk. Acho que essa é uma conversa que precisa existir, é um debate que tem que acontecer. Futebol não é simples. Tem que ficar porque assim não é por aí.